Vamos, 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 vamos. E vamos a mais um episódio desta nossa caminhada do Vamos. É já o 9º, vamos falar da Palavra de Deus e já estamos em pleno janeiro. Já passámos mais de metade. E Padre Nuno, como é que estamos então nestes dias? Estamos a andar, o tempo não para e é bom que a gente também não pare, rumo à eternidade. Por isso estamos no princípio do ano, nós no princípio do ano, julgo que foi na tua homilia de 1º de janeiro, disseste qualquer coisa que era importante a gente fazer aí um esquema para avaliar o ano e também um esquema um bocadinho para preparar o ano a seguir. E eu lembro que depois já não ouvi mais da tua homilia, só ouvi depois na missa a seguir, mas pus-me a pensar no que é que a gente podia ir fazendo assim ao longo do ano, além das coisas normais de todos os dias. Estamos disponíveis para receber as pessoas e para as acompanharem todas as etapas da sua vida, mas depois também é importante nós propormos algumas caminhadas assim mais comunitárias. E lembrei-me que neste mês de janeiro nós precisamos de lançar de uma forma paroquial a reflexão sobre o sínodo que o Santo Padre convoca todos, de 3 em 3 anos convoca um sínodo, ou para a Igreja toda, ou para alguma parte da Igreja, ou para alguma dimensão específica da Igreja, e este próximo sínodo vai ser sobre a sinodalidade. Depois nós, entretanto, vamos falar sobre isto num episódio assim do Vamos, mas durante este mês de janeiro havemos de lançar, havemos de propor as caminhadas individuais e em grupo, de nós podermos pensar um bocadinho sobre este estilo de viver igreja, de caminharmos juntos, de cada um se reconhecer qual é que é o seu papel e trabalhar para este bem comum de um corpo inteiro que é a igreja. E depois, lá mais para o final, julgo que é em março, nós precisamos de fazer depois a síntese dessas nossas achegas, por isso no mês de janeiro havemos de lançar esta apresentação, que toda a gente já pode ver na internet, lá no site do Sínodo dos Bispos, mas de um olhar assim um bocadinho mais paroquial e mais comunitário para esta sugestão que o Santo Padre nos faz a todos. Vamos então da sinodalidade, que devemos de falar lá mais para a frente. Sim, exatamente. Sim. E o primeiro ato sinodal que temos é já aqui o Padre Nuno a admitir que ouviu uma homilia minha. Portanto, Isso não sei se é coisa boa, se é coisa má que o Covid nos deu, foi a gente poder estar nas missas um do outro. Normalmente o Padre Mendo ainda não sabe, porque ainda não viveu aqui na paróquia de Cascais sem vírus e sem estas condicionantes todas. Mas antes do Padre Mendes chegar, nós tínhamos missas variadíssimas em todos os sítios, por isso era impossível, absolutamente impossível, um sacerdote estar junto ao outro numa celebração eucarística, porque não consegue estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Por isso o Covid faz-nos estas surpresas de podermos consolar um com o outro e podermos também ouvirmos e aprendermos um com o outro. Está bem, então Padre Nuno está sempre a dizer isto, que eu estou sempre de férias, que tenho... Férias não, mas estás num estágio, estás a aprender. Ainda bem, então é uma boa aprendizagem assim, claro que... Aprendemos juntos. Sim, é uma circunstância que é o que é, que não é tão natural como seria noutra situação, mas também fomos um bocadinho mais sinodais, então nos últimos 2 anos, pelas circunstâncias. Esperemos para bem de todos que isto passe rapidamente. Sim, mas sinodalidades à parte, então o que é que vamos falar hoje, Padre Nuno? Então hoje nós estamos no 3º domingo do tempo comum, que é, para quem nos ouve quase em direto, é já no dia 23 de janeiro de 2022. O Santo Padre, desde 2019, 2020, ou seja, o primeiro domingo da palavra foi em 2020, o Papa Francisco propôs que a Igreja toda celebrasse num domingo particular a centralidade ou a importância da palavra de Deus na vida da Igreja e na oração da Igreja. Isso nunca teve longe, ou seja, sempre teve na vivência natural da Igreja, mas ainda é muito frágil. Se nós perguntarmos quem é que de nós já leu a Sagrada Escritura, quem é que de nós já leu a Bíblia, não sei se não haverá mais pessoas fora
da comunhão eclesial que já o fizeram do que dentro da comunhão eclesial. Não sei se não houve mais não cristãos ou não cristãos que participam na missa do que estes que participam, que leram a Sagrada Escritura. Por isso, nós sabemos que, e mesmo quando a lemos, nós ouvimos tantas vezes que não entendemos nada ou que não percebemos qual é que é o alcance. Às vezes até nos custa acreditar no que está dito, porque não sabemos ler. Então foi um bocadinho por causa disso que o Santo Padre quis propor a toda a Igreja que neste terceiro domingo do tempo comum, por isso o primeiro domingo do tempo comum é sempre, ou quase sempre, a festa do batismo de Jesus. Às vezes pode ser o Dia de Reis também, a festa da Epifania. Por isso depois temos um segundo domingo do tempo comum, que é o primeiro domingo que o padre está vestido de verde, e depois logo a seguir, no terceiro domingo do tempo comum, celebramos este domingo da palavra, que normalmente calha sempre, ou há de calhar sempre, dentro da oitava de oração pela unidade dos cristãos. E por isso é também algo que nos une a todos os cristãos, esta centralidade da palavra de Deus, que noutros tempos foi usado como sinal de uma certa divisão, dizia-se assim de uma forma muito simplista, com alguns traços de verdade, mas muito simplista, que a Igreja, que os nossos irmãos protestantes davam uma centralidade à Sagrada Escritura, à Bíblia, de tal forma que até existe aquele aforisma que só o que está na Bíblia é que é a palavra de Deus e que é digno de fé, e que a Igreja Católica era vista como uma igreja mais marcadamente sacramental, mais ritual, e por isso não dava assim tanta atenção à Sagrada Escritura. Não é todo verdade, por isso é um momento de pertencer ou para fazer parte da unidade ou deste oitavar da unidade dos cristãos. Esta centralidade da palavra de Deus ajuda-nos a aprendermos todos uns com os outros e a sabermos lê-la, interpretá-la, rezá-la, pô-la em prática e anunciá-la. Basicamente é isso. Pronto, e o Santo Padre, numa carta apostólica, instituiu esse domingo para toda a Igreja, este domingo da palavra, e sugere que neste domingo os bispos falem de uma forma muito, muito particular sobre a importância e o caráter central da palavra de Deus na vida da Igreja, e que os párocos, também nas suas homilias, especialmente cuidadas, falem também do papel e da importância da palavra de Deus, além de que, com gestos exteriores, possam sinalizar também esse sinal, essa bonita surpresa do que é a palavra de Deus na vida da Igreja. De tal forma que ele próprio propõe, o Santo Padre propõe na Carta Apostólica, propõe que o pároco ou que os párocos ofereçam um livro da Bíblia à comunidade e que ao longo do ano o possam ler. Nós, em princípio, vamos fazer isso mesmo este domingo, nas missas de domingo, vamos oferecer um exemplar do Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho que nós lemos ao longo deste ano, nos domingos e nos dias mais importantes. Por isso é uma maneira que todos nós podemos ler, não apenas na missa, mas de uma forma mais ou menos continuada, como se fosse um livro, de facto, e é um livro, o Evangelho de São Lucas. Por isso, devia ser uma surpresa, mas quem ouvir este podcast antes de domingo, fica já a saber um bocadinho mais do que aqueles que só vão à missa ao domingo e que vão, no final da missa, vão receber este presente para todos podermos, pelo menos, dizer que já lemos um livro da Bíblia. Pelo menos do início até ao fim, não é? Exatamente. Na verdade, na missa, se formos a ver do início até ao fim, mas já vamos falar disso daqui a pouco, sim. Do início ao fim é tudo Sagrada Escritura, não é, Padre Nuno? Sim. Desde os primeiros gestos, desde tudo aquilo que vamos falando, está sempre presente, mas ler continuadamente, de facto, como o Santo Padre nos propõe, é também uma boa narrativa que nos é dada, assim, para lermos as coisas todas por inteiro. E então, começando se calhar por aí mesmo, o que é a Bíblia, Padre Nuno? Então, a Bíblia é uma palavra grega, quem souber um bocadinho de grego sabe que esse A final normalmente não, mas é uma das possibilidades, é um plural, e um plural neutro, ou seja, Bíblia significa livros, um conjunto de livros. Se quisermos, assim, na nossa linguagem mais comum, quase como se fosse uma biblioteca. Por isso, a Bíblia é certo que está encadernado ou está publicado normalmente como um grande livro, como um grande volume, mas se formos a reparar,
é um conjunto de 73 livros. São 46, julgo eu, do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E por isso é bom nós também sabermos isto logo à partida, porque normalmente nós pegamos num livro e lemos a primeira página e vamos até ao fim. É assim que se lê um livro normal, porque se começamos a meio não percebemos de onde é que vimos e se calhar não estamos a perceber nada do texto. Então, às vezes é o que nos acontece. Nós pegamos na Bíblia e ficamos logo ali nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e achamos que a Bíblia tem sempre aquela linguagem, tem sempre aqueles temas e é sempre aquele tom. E não é. A Bíblia é um conjunto de livros que está mais ou menos dividido assim, em dois grandes grupos, chamado Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são os livros todos escritos antes do tempo de Jesus, e o Novo Testamento são os livros escritos depois do tempo de Jesus. E por isso, no Antigo Testamento, prepara e anuncia esta vinda de Jesus e do Messias. O Novo Testamento anuncia essa vinda, ensina ou traduz aquilo que ele quis deixar, aquilo que ele fez para bem de todos, e também anuncia a expectativa, a feliz expectativa da vinda gloriosa de Jesus. Por isso, estes são os dois grandes blocos da Bíblia. Dentro de cada um dos blocos da Bíblia há mais uns quantos. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem quiser ler os livros, ou seja, na Bíblia hebraica, eles dividem em três grandes grupos. A Torá, que é a lei, nós chamamos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois, como é que é? Torá, depois os Nebiim e o Ketubim, é chamada Tanakh. E então é a lei, é os escritos e é os profetas. Por isso, os escritos são todos os livros históricos e de oração e sapienciais, e depois os profetas são todos os livros dos profetas propriamente ditos. Nós temos uma divisão mais ou menos parecida. Nós dividimos entre os textos históricos e os textos sapienciais, naquilo que a Bíblia hebraica diz, os escritos. Mas depois temos os livros dos profetas também propriamente ditos. Por isso, no Antigo Testamento nós temos 4 grandes grupos de textos completamente diferentes uns dos outros. Têm uma linguagem diferente, têm um estilo diferente, foram escritos em circunstâncias diferentes, em etapas da vida de um povo também diferentes. Por isso, não podemos ler com a mesma chave de leitura, com a mesma tradução das palavras, um livro sapiencial de um livro profético, ou um livro de oração de um livro histórico. Por isso, é escolher, para quem quiser ler, pode escolher um livro, assim, mais ou menos ao calhas, do Antigo Testamento, mas sabendo que está a ler ou um livro do Pentateuco, ou um livro dos históricos, ou um livro dos profetas, ou um livro dos sapienciais, e todos eles têm uma marca um bocadinho diferente. Portanto, todos eles são escritos com uma marca própria da forma como é escrito, não é? Não é assim Sim, não é tudo igual, não é tudo homogéneo. Não é? De todo. E a história do povo de Israel é muito longa. Pelo menos a história que está escrita na Sagrada Escritura. Enquanto, por exemplo, a história da Igreja, escrita na Igreja instituída por Jesus, que está escrita na Sagrada Escritura, tem ali, não sei, 30, 50, 100 anos no máximo, não é? Por isso é uma história muito concisa, ou seja, os apóstolos estão a falar das mesmas coisas, não é? Estão a falar da mesma pessoa e dos mesmos que seguiram o mesmo Senhor. Por isso o Novo Testamento tem uma unidade muito mais fácil de entender. O Antigo Testamento está a falar desde os patriarcas, depois aos juízes, depois aos reis, depois aos profetas, depois e a terra prometida que foi invadida 2 vezes, e houve os exílios, houve os retornos, houve fidelidades e infidelidades. Por isso, o Antigo Testamento fala de milhares de anos de um povo de Israel em etapas distintas, absolutamente distintas, dessa história de Deus com o seu povo. Por isso é mais desafiante ler esse texto do Antigo Testamento. Aliás, uma das perguntas que se costumam pôr muitas vezes é perguntas / desafios, não é? Quando se lê o Antigo Testamento é muito difícil ver-se assim uns traços de um Deus castigador, ou de um Deus vingativo, ou de um Deus assim um bocadinho mais distante.
eu como respondia habitualmente, e como respondo habitualmente, é a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, é com certeza Deus a dar-se a conhecer, mas a dar-se a conhecer a um povo que o reconhece. E por isso, quem escreve a Sagrada Escritura é também o homem, é também a pessoa, é também alguém metido na história. Por isso, diz aquilo que entende na linguagem em que os seus contemporâneos o saberão ouvir. Por isso é normal que, quando se quer falar de um Deus bom, forte, hoje, se calhar, quem é que é o mais forte? É quem ama, foi isso que a gente aprendeu em Jesus. É quem cuida, é quem perdoa, é quem não se deixa vencer pelo ódio e responde com amor às provocações de ódios e de vaidades e de orgulhos. No tempo do Antigo Testamento, se calhar, um Deus forte, num tempo de batalhas, de conquistas, de matas ou morres, cuidado com a tua terra, porque senão não tens subsistência, vais morrer daqui a um bocadinho. Se calhar, para falar desse Deus forte e poderoso, tinha que usar as imagens de um Deus dos exércitos, um Deus das batalhas, um Deus que era para aquela gente daquele tempo poder entender essa única verdade de Deus, que é Senhor. Mas no outro dia ouvi uma explicação do teu autor preferido da Sagrada Escritura, o Scott Hahn, que dizia que usava também uma imagem bonita que era de um pai ou de uma mãe educar um filho, e quando o filho está na adolescência, se calhar a conversa dos pais é sempre muito de repreensão, não é? De faz isto, faz aquilo, não vais por ali, não vais por acolá, e o adolescente nem ouve, nem pensa, nem faz, né? Todos passamos por essas fases, não é? Por isso, se calhar é mais habitual o pai ou a mãe usar imagens e palavras menos bonitas, mas para expressar o mesmo amor, não é? Há uma certa pedagogia, não é? Que Claro. a pessoa vai ensinando de acordo com aquilo que a pessoa é capaz de perceber. Exatamente. Mas é a mesma pessoa que ensina, é a mesma que está, não vai mudando ao longo do tempo. Quer o mesmo bem, sim. Pronto, depois o Novo Testamento. O Novo Testamento está dividido, se quisermos, em 3 ou 4 grandes grupos também. Tem os livros dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, que são textos narrativos que contam a história de Jesus e a história de Jesus na Igreja, o livro dos Atos dos Apóstolos. E depois tem as epístolas. Como existe um grande grupo de epístolas de São Paulo, e São Paulo tem também uma história muito curiosa, ou seja, não pertenceu ao grupo dos 12, não conheceu Jesus na sua carne humana, não foi, assim, não pertenceu a esta escola dos apóstolos, mas depois, com certeza, foi convertido pelo mesmo Senhor, o Senhor ressuscitado presente na sua igreja, de tal forma que as suas cartas são um evangelho vivo também muito bonito, um evangelho espiritual. Por isso tem um grupo, tem uma linguagem, tem uma chave de leitura muito específica. Por isso temos ali o conjunto das 14, julgo eu, cartas de São Paulo, ou pelo menos escritos paulinos, e depois temos mais um conjunto de cartas, que nós chamamos as cartas apostólicas, a carta dos apóstolos, as cartas de São João, de São Pedro, e de Judas e de Tiago. E depois terminamos com um livro único do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Por isso, o Novo Testamento é muito mais simples e fácil de ler, mesmo assim tem aqui umas nuances. Tem o livro do Apocalipse, que tem uma linguagem simbólica muito própria, tem as cartas de São Paulo, que tem também uma espiritualidade e uma linguagem interior, né, de vida espiritual também muito, muito, muito forte. E depois temos os Evangelhos, que são histórias de Jesus e que nós ouvimos todos os dias na missa. Bem, então já vimos o Antigo Testamento, já vimos o Novo Testamento, e na verdade, não sei se partilha desta experiência, mas é que de facto é fascinante. Não é? Uma pessoa, quando se dedica a ler, seja o Antigo, seja o Novo Testamento, é todo um mundo que se abre. Não é? E é muito importante nós irmos lendo, porque muitas vezes só vamos percebendo os livros quando lemos os outros. E por isso é muito importante nós irmos lendo cada um dos livros. Com certeza que assim como quando vamos a uma livraria, há autores que nós gostamos mais de ler pela sua linguagem, nem sequer pelos seus ensinamentos, às vezes pela forma como eles escrevem. Também nós podemos ir aprendendo isso também nos textos da Bíblia. Por isso, irmos lendo, fazermos um esquema no tempo da Quaresma, no mês de janeiro,
no mês de férias, na altura do Natal ou do Advento, ou o que seja, fazemos assim uma proposta de lermos um livro da Sagrada Escritura e pronto, e vamos lendo assim pouco a pouco, sabendo que o centro, o coração da Bíblia para nós católicos é o Evangelho, e por isso deve ser por aí que a gente pode e deve começar, é sempre aí que a gente pode e deve retornar, regressar, e todos os outros livros devem ser lidos também com esta lente do Evangelho, desta lente de Jesus. Sempre a pessoa de Jesus que está ali Sempre a presente, pessoa de Jesus está presente, a dar a sim. chave de leitura. Ou como preparação, ou como anúncio, ou às vezes até como consciência da novidade que Jesus vem oferecer. E por isso mesmo já vamos dar daqui a pouco, mais para a frente, algumas dicas de como é que podemos então ler melhor a Sagrada Escritura. E se calhar agora íamos ver um pouco de alguns sítios então em que a palavra de Deus se faz presente assim na vida normal dos cristãos e da igreja. Por exemplo, se calhar pela liturgia, Padre Nuno. Como é que vemos a palavra de Deus na liturgia, portanto, ou seja, na missa que vamos ao domingo, na liturgia das horas, esta oração oficial da igreja? Como é que aí se revela a palavra de Deus? Então, este é o lugar mais comum onde nós lemos a Sagrada Escritura. Nós católicos, com certeza somos convidados a estudá-la, a meditá-la na oração particular, mas o lugar mais especial, e mesmo no Antigo Testamento há uma passagem, eu não sei a Bíblia é assim tão de cor, mas quando há o regresso do exílio da Babilónia, acho que é com o profeta Neemias ou Esdras, é assim um desses, não é? Que é dos profetas pós-exílicos, em que regressam a Jerusalém, o templo ainda não está construído, mas fazem uma grande festa, uma grande celebração em que entronizam, por assim dizer, os livros da lei, os livros da Sagrada Escritura, e há o sacerdote que durante um dia inteiro anuncia como é que essa palavra está viva no povo, e convida toda a gente a festejar e a ir para casa depois a comer e a beber uns com os outros, a viver esta alegria de termos Deus como centro da nossa vida. A liturgia é o lugar por excelência onde a gente pode ler, rezar, acolher, né, experimentar, né, acolher a palavra de Deus. E por isso, se as pessoas não têm assim tanta esta inclinação, ou se não sabem muito bem como ler, ou não sei, basta estar atento na missa, que em 2 ou 3 anos a gente já leu o grosso, o principal da Bíblia. Não custa nada. Basta em cada domingo, 5 minutos antes, lermos o Evangelho do domingo, que é para a gente não se distrair muito depois na missa, para podermos, ao longo de 3 anos, ler a Bíblia. E porquê ao longo de 3 anos? Então, a Igreja Católica, depois já do Concílio Vaticano II, e tendo em conta também esta importância da liturgia na forma e no modo como a gente lê e reza a Sagrada Escritura, então, neste momento, e foi um caminho, não foi automático, não foi imediato, mas foi progressivo, mas neste momento nós dizemos que temos 3 anos litúrgicos. O ano A, o ano B e o ano C. Ok. Nós estamos em que ano? Nós estamos em 2022. Ano litúrgico. Ano C. Nós começamos o ano litúrgico no primeiro domingo do Advento, por isso começámos, não sei em que dia, mas no primeiro domingo do Advento, em novembro, dezembro do ano passado, começámos este ano C, e agora até ao domingo de Cristo Rei, que também sai em novembro de 2022, estamos sempre no ano C. E depois passamos para o ano A, e assim sucessivamente. A, B, C, A, B, C, A, B, C. E em cada um destes anos, nós lemos um Evangelho de uma forma muito mais cuidada, muito mais habitual. Não é fixo, mas pronto, mas de uma forma mais habitual. E é muito, muito fácil de perceber que ano é que corresponde a cada Evangelho. Basta sabermos a ordem dos Evangelhos na Bíblia. Mateus é o primeiro, Marcos é o segundo, Lucas é o terceiro, e depois é o de São João. Por isso, o ano A, B e C são os primeiros 3 Evangelhos, os Evangelhos sinóticos. No ano A nós lemos o Evangelho de São Mateus, no ano B nós lemos o Evangelho de São Marcos, no ano C nós lemos o Evangelho de São Lucas. Mais uma vez, de uma forma mais ou menos cuidada, nos tempos do Advento e da Quaresma, do Natal e da Páscoa, nas festas dos Santos ou noutras festas do Senhor, lemos textos específicos, mas no tempo comum e mesmo nesses tempos
de uma forma particular, quando os textos são parecidos, dá-se destaque no ano A ao Evangelho de São Mateus, o ano B ao Evangelho de São Marcos e o ano C ao Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Marcos, como é muito pequenininho, tem também muitos outros evangelhos, tem o Evangelho de São João também, por ali pelo meio, e o Evangelho de São João acompanha-nos no tempo pascal de todos os anos. Por isso, conseguimos ler em 3 anos, se viermos à missa todos os domingos, lemos os evangelhos todos. Sim. E todos mesmo, se houver assim um versículo ou outro que não aparece, ninguém repara, ou seja, não há episódios dos evangelhos que não apareçam nas missas de domingo. Depois, a partir daqui, nestes anos de domingo A, B e C, é o texto do evangelho que nos vai conduzindo em cada domingo sucessivo, por isso nós se vimos à missa todos os domingos seguidos, nós vamos acompanhando a história do evangelho. E depois a Igreja propõe-nos ler um texto do Antigo Testamento como primeira leitura que nos prepara para perceber melhor o evangelho. Ou seja, o evangelho é mais ou menos continuado, por isso cada domingo lemos um episódio normal da vida do evangelho, e depois a Igreja escolhe do Antigo Testamento um texto que é um bocadinho a figura, que é um bocadinho o tipo, que é um bocadinho o contexto, ou que pode espelhar um bocadinho o contexto, onde depois Jesus vem mostrar uma coisa nova, uma realidade completa. Por isso nós também lemos o Antigo Testamento, não de uma forma contínua, pelo menos nos domingos, lemos de uma forma agregada aos Evangelhos. Ok. Mas depois lemos também o Salmo como resposta à primeira leitura. São 150 salmos no livro da Bíblia, nós cantamos, nós rezamos quase todos eles, e alguns textos também salmódicos, alguns hinos que aparecem em alguns textos dos livros dos profetas, ou nas cartas de São Paulo, ou nos Evangelhos, mas isto também é uma coisa importante, que é a palavra de Deus é oração por excelência. Por isso a palavra de Deus serve para nós conhecermos a Deus, mas conhecermos a Deus de uma forma íntima. Não é conhecermos a Deus só, nem sobretudo de uma forma teórica. Por isso, a própria missa está-nos a dizer tudo isto. Claro, sim. De nós conhecermos os Evangelhos para conhecermos Jesus, nós conhecermos a Sagrada Escritura à luz dos Evangelhos, por isso é Ele que faz, é Cristo que faz a unidade de toda a Sagrada Escritura, nós rezarmos a Sagrada Escritura, não é? Com a própria Sagrada Escritura. Exatamente. E depois lá no meio, só para terminar esta parte do A, B e C, normalmente temos as epístolas de São Paulo, que são um corpo importantíssimo. Às vezes na missa é difícil porque aquilo é tão importante que ou falamos de uma coisa ou falamos de outra, mas pronto, por isso é que já há uns anos atrás o Papa instituiu o ano paulino, que é para a gente não passar assim diante destes textos extraordinários, também das cartas de São Paulo. Mas pronto, pelo menos ficam lá para a gente ir ouvindo também ao longo do ano. E vai entrando, nem que seja só por irmos ouvindo, não é? Exatamente, só isso aí sim. já é uma grande ajuda. Mas já agora, só para terminar, este é o ano A, B e C, que são os anos é o calendário dominical, e depois temos os anos, como tu disseste há bocadinho a gozar comigo, 2022? os anos pares, que é o 2022 é um ano par, e depois o ano 2021 foi ano ímpar, e por isso nesses anos civis, anos pares e ímpares, para as missas de semana, aí sim há este cuidado de nós lermos a Sagrada Escritura, principalmente o Antigo Testamento e as cartas de São Paulo, de uma forma mais ou menos continuada. Por isso quem vem à missa todos os dias, ou quem lê o Evangelho todos os dias, pode ter em 2 anos também um rasgo, assim, ler a Bíblia quase toda, assim, quase, não é bem na diagonal, mas nos momentos principais, ou seja, nos textos principais, que dá uma imagem muito, muito clara do que é que está em toda a Sagrada Escritura. Por isso, basta vir à missa todos os dias, que em 2 ou 3 anos toda a gente teve acesso ou foi interpelada por toda a Sagrada Escritura. E esse é o lugar por excelência onde a gente deve ler e deve rezar a missa. Estamos em conjunto, estamos também em comunhão com a Igreja. Em princípio, o sacerdote, mesmo que não seja assim grande coisa, como é o nosso caso ou como é o meu caso, não há de dizer muitos disparates, né? E por isso também a explicação, a interpretação, a vivência, o trazer para o nosso tempo a verdade dos textos bíblicos, tudo isso pode acontecer, pode e deve acontecer na missa. Por isso, a liturgia é o lugar por excelência da Sagrada Escritura. Mas não é um lugar exclusivo,
nem um lugar que ocupa o lugar das outras coisas. Por exemplo, temos a palavra de Deus também na catequese. Sim, exatamente. Aí é que devia ser também o principal dos alimentos. Nós, na catequese da infância, temos um ano dedicado à palavra de Deus, que é o 4º ano, depois da primeira caminhada, que é o do acolhimento, das primeiras orações, da vivência em igreja, até chegar à primeira comunhão, ao sacramento da Eucaristia, da confissão. Depois, logo a partir daí, no 4º ano, a catequese é marcadamente bíblica. Podia e devia ser sempre, não é? Podia e devia ser cada vez mais, assim como os miúdos, como todos nós, não é? São Sim. interpelados a ler em português ou em inglês, ou a ler mesmo lá em casa, em família, até para usar a imaginação, ter conhecimento, ter cultura, perceberem também um bocadinho quais é que são os gostos, qual é que é a diversidade também das nossas linguagens. Também nós na catequese podíamos e devíamos ter mais naturalmente esta centralidade da palavra de Deus. Se calhar em alguns momentos ou em alguns anos usando as histórias de Jesus, as parábolas, que não são fábulas nem contos, mas são imagens muito bonitas com um ensinamento muito, muito profundo sobre o reino de Deus e por isso sobre como é que Deus age, como é que Deus reina em nós, mas depois também outras histórias, não é? Histórias dos encontros e dos milagres de Nosso Senhor, é a história mais extraordinária do mundo. Por isso, na catequese, nós podíamos sempre dar esse foco principal à palavra de Deus. Para depois podermos chegar à idade mais adulta, mais jovem, adulto, e aí sim temos um conhecimento um bocadinho mais, não sei, não é académico, mas um bocadinho mais alargado do texto propriamente dito, não é? Das mensagens, dos ensinamentos de Nosso Senhor, para que eles sirvam de facto como balizas naquilo que é a nossa consciência, aquilo que é o nosso modo de agir, aquilo que é a nossa leitura sobre a nossa existência. A palavra de Deus não basta nós ouvirmos o que estamos a dizer, não é? O que Deus nos diz não é mais uma coisinha, não é? É uma palavra, é outra densidade, não é? Não é uma palavra entre outras. Claro. Tanto que é aquela imagem bonita que temos aqui na igreja, que é quando se vê o anjo a falar a Nossa Senhora. Vemos que Nossa Senhora responde ao anjo e está escrito assim normal, não é como nós o lemos, mas a palavra do anjo está escrita ao contrário. Sim. E, claro que é uma forma apenas de dizer que não é uma palavra qualquer, não é uma palavra diferente. E é uma palavra que é para ser recebida por nós também. É uma palavra que se faz carne em nós. Sim. A palavra encarnou. Mas sim, mas é essa a importância, essa centralidade da palavra de Deus na catequese, em todos os momentos, que nós não devemos nunca esquecer. Por exemplo, conto agora uma historieta muito pequenininha. Quando eu vim para cá, havia um dos miúdos que ajudava à missa, muito simpático, e que uma vez veio falar comigo, já crescidote, dizer: pá, Nuno, eu agora tenho uma namorada muito gira, especial e tudo, e ela anda numa igreja que não é católica. Então, pronto, eu fui lá com ela para ver como é que era, para a conhecer melhor e para conhecer a família, e de facto aquilo é espetacular, porque lá o pastor farta-se de contar histórias e explicar os textos todos da Bíblia, o que eu já aprendi, e aquilo bateu fundo, porque ele ali em 6 meses ou em 3 meses, o amor que ele tinha à Bíblia, e lia, estudava e tinha marcações e sabia histórias, não se comparava aos 10 ou 12 anos que ele tinha andado aqui na catequese. E por isso há aqui muitos critérios, há aqui muitas outras coisas, não convém termos uma leitura assim tão superficial, mas de facto a Sagrada Escritura tem um poder próprio e nós, como cristãos, não devemos descurá-la. E por isso, quer seja na liturgia, quer seja na catequese, quer seja na família, ou seja, na nossa vida assim, de casa, nós devemos dar essa importância à Sagrada Escritura. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer, eu comecei a fazer também no ano passado, um dos podcasts que eu sigo ou que eu seguia era a Bíblia num ano. Então, um senhor padre que todos os dias faz um episódio de um podcast em que lê a Bíblia, lê 1, 2, 3 capítulos da Bíblia
e depois explica de uma forma muito pequenina, muito curta, o sentido, o alcance, como é que nós podemos aprender com esse texto da Sagrada Escritura. Não faz uma leitura assim como está nos livros propriamente ditos, ou seja, não tem necessariamente de começar no primeiro capítulo e no primeiro versículo do livro do Gênesis até o último capítulo e versículo do livro do Apocalipse, mas faz, agora não vou explicar assim tanto, mas escolheu os livros históricos, aqueles que contam a história, escolheu-os e pô-los assim mais ou menos na ordem cronológica, e depois foi lendo para cima e para baixo alguns textos dos profetas, ou dos sapienciais, ou das cartas, que iluminassem essa história. Por isso, na prática, é lermos a Bíblia como se fosse uma grande história de Deus com o seu povo, em que essa é a chave de leitura, essa é a linha de leitura, e depois vai-se lendo também alguns outros textos de oração e de profecia que ajudam a consolidar e a perceber melhor o alcance dessa história de Deus com o seu povo. Por isso, uma das coisas que nós podemos fazer é simples, ler a Bíblia em casa. Sim. Existe na internet, existem aplicações, existem tudo, até existem forma de quase como se fosse aqueles programas de ginásio, não é? De todos os dias receber, olha, tens que fazer 5 minutos de não sei o quê, de corrida. Existem aplicações que dizem, tens que ler 2,5 capítulos hoje, para nos estimular a ler, e depois somos nós que dizemos se queremos ler a Bíblia num ano. Não vos desafio, só se quiserem ler 1 hora, 2 horas por dia de Bíblia, sim, é que vocês conseguem ler, ou que nós conseguimos ler a Bíblia toda num ano, mas pronto, mas em 2 ou 3 anos eu acho que é muito possível que qualquer um de nós ler a Sagrada Escritura, e ler e reler a Sagrada Escritura. Sim, foi o que nós fizemos no seminário, eu e de outros 2 colegas, que pegámos numa dessas aplicações que já tinha assim uma divisão feita, e portanto num ano íamos puxando uns pelos outros. E como era no telemóvel, até era giro que dava para pôr comentários, assim, coisas que achávamos interessantes, e toda a gente, quer dizer, nós os 3 víamos o que é que tínhamos comentado e onde é que íamos, e se ia puxando uns pelos outros para então podermos ler propriamente os textos, e de facto ajuda bastante também não ler sozinho. Claro. Que sozinho já é ótimo, mas em grupo ajuda bastante mais, não é? Sim, e depois é a segunda maneira, que é ler em casa, mas em grupo. Ou seja, nós... há uns anos, já não me lembro qual é que foi o ano, o tempo passa a voar, mas houve também assim o ano da palavra. Já sei, foi na Diocese de Lisboa, por causa do sino da Diocese, houve um ano dedicado à Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o lugar onde nasce a fé. É assim uma das expressões que aparece lá na Carta Sinodal. Então, propôs que nos grupos normais que já existissem, se fizesse a leitura orante da Palavra de Deus. Nós, assim, o nome latino é Lectio Divina. E é engraçado como em alguns grupos de casais que eu acompanho, na altura sugeri fazermos isso, e cada um ao seu modo, cada um desses grupos ao seu modo, foi escolhendo também essa tipologia de reunião. Ou seja, é muito comum, uma vez por ano, uma vez por trimestre, de vez em quando... Às vezes é quando não há tema, mas escolherem a Lectio Divina como exercício de estudo, por assim dizer. Então o que é que se faz na Lectio Divina, e que todos podemos fazer, é lermos normalmente a nossa escolha é lermos o Evangelho do domingo a seguir, que assim ao menos também nos ajuda até a participarmos melhor na Eucaristia que vamos rezar. Por isso lemos o Evangelho, e depois temos como que uns 3 níveis ou 4 níveis de leitura. Quais é que são elas? Uma é uma leitura pura e dura, ou seja, o que é que o texto diz, o que é que está aqui, que história é esta, o que é que, se percebemos bem o alcance, quem é que são os personagens. Às vezes Jesus fala não sei, Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus, ou membro do Sinédrio, e eles explica-me lá o que é o Sinédrio, o que é o Nicodemos, o que é que se passa aqui, ou a figueira, às vezes com as criancinhas, figueira, mas o que é uma figueira, não é o figo, estou a brincar, mas ler o texto normal, ou seja, ler as palavras que lá estão, para a gente perceber só como um texto normal o que é que está lá escrito. E de facto há sempre pano para mangas, não é? Dos nomes, das famílias, das regiões, dos lugares, às vezes até dos gestos de Jesus, o que é que significam, qual é que era a tradição daquele gesto religioso ou não religioso. Por isso, a primeira leitura é a leitura que todos nós fazemos. Leitura humana, natural, de compreender o texto como ele é. Depois uma segunda leitura é interpretá-lo. Que ensinamento é que está aí? Depois de nós percebermos o texto,
ver o que é que o texto nos pode dizer. E eu não vou dar exemplos, até porque não pensei em exemplos nenhuns, mas às vezes há um verbo qualquer que tem um grande peso, levanta-te. Levantar é só, estamos na cadeira ou no sofá e levantamos cá para cima, mas há um sentido espiritual desse levanta-te. Quando nós estamos abatidos, quando estamos cansados, quando estamos desanimados, quando estamos parados, não é? Por isso esse verbo levanta-te tem este sentido espiritual, este sentido humano, de nós vivermos, nós pormos a jeito, nós pormos em caminho. Por isso, o segundo nível de leitura de um texto é este nível mais, se quisermos, mais espiritual, mais humano. E depois? Depois o terceiro nível é um nível de oração. Vamos usar o mesmo verbo do levanta-te. Levantar significa estar sentado e pôr-nos de pé. Levantar significa ter esta atitude de vida. A oração é pedirmos a Deus ou agradecermos a Deus este ensinamento, esta ordem, este desejo que Ele tem para nós de nos pormos de pé. Estamos inteiros, estamos livres, estamos direitos, não é? Por isso a oração põe-nos em oração. Põe-nos numa atitude muito mais próxima, muito mais íntima com Deus. Porque nós, quando rezamos a Deus, às vezes é piloto automático, não é? Rezamos, fazemos as rezas e não é mau, já é qualquer coisa. Mas depois outras vezes é Deus um bocadinho construído à minha imagem. Ou seja, se eu estou muito triste, quero que Deus esteja ali atento à minha tristeza. Ou se eu estou muito alegre, com muito agradecimento, quero que Deus esteja no mesmo move, não é? no mesmo tom. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus que se dá a conhecer, por isso é Ele que se apresenta, por isso é eu que vou ao encontro dele como já ouvi-lo, já sabendo o que é que Ele teve para nos dizer. Por isso a oração é sempre diferente quando a gente reza a Sagrada Escritura. Reza mais naturalmente em diálogo e não apenas, ou seja, reza a partir daquilo que é a intervenção dele, da sua palavra, na minha vida, na minha inteligência, na minha história. Ok. E depois o quarto momento, que é o último, o Padre Joaquim lá no seminário, nunca mais me esqueci desta imagem, que é bom, que é o ramalhete espiritual. Depois já li um texto, deve estar para aí na biblioteca, que é um texto muito engraçado de um judeu que deixou de ser judeu, mas tinha a linguagem judaica ainda e a cultura judaica, que era o caroço da azeitona. Que era um bocadinho qual é que é o ramalhete ou o caroço da azeitona. É a gente poder, numa palavra simples, poder conter a história toda dessa oração, para depois ao longo da vida, ao longo do dia, nós podemos ir buscar esse sabor. Não sei se de certeza que já aconteceu com toda a gente. Nós de repente estamos numa situação em que nos vem à cabeça, nos vem à memória uma palavra, um gesto de Jesus. Ou porque aconteceu já à minha frente, eu vejo, eu leio esse acontecimento à luz dessa palavra, ou vem cá por dentro para eu responder dessa maneira, para eu ter essa atitude. Não já sem a palavra de Deus, não só à minha maneira, mas ter uma atitude mais cristã. Por isso, esta é a quarta fatia, se quisermos, a quarta camada da leitura, que é a vida, é pôr em prática, é levar para a vida a palavra de Deus. Então, resumindo, temos a leitura primeiro, uma leitura normal. Leitura do texto, uma leitura espiritual. E depois a oração e a prática. E pronto, e com estes 4 passos, qualquer um de nós pode fazer uma chamada Lectio Divina, uma leitura orante da Sagrada Escritura, e é muito melhor fazê-la em conjunto, fazê-la em grupo, porque todos nós temos uma leitura, uma interpretação, uma atenção, consoante também os nossos estados, os nossos humores, de coisas diversas do texto, e isso é muito enriquecedor, para não termos uma leitura apenas assim, à nossa maneira. É Deus que se comunica, por isso é bom também ouvirmos os outros. E de facto os santos dizem que é quando nós começamos com esta oração mais intensa de penetrar no texto sagrado, quando meditamos a sério, aí é que começamos uma outra relação com Jesus, não é? Porque não é só estarmos diante dele, mas é aqui que entramos também no centro do coração, não é? Quando vamos ao centro da palavra de Deus, quando nos pomos diante de Deus com mais tempo, como se faz neste método da Lectio Divina, é aí que vai crescendo a nossa vida espiritual. E para terminar, Padre Nuno, assim, 2 perguntas rápidas, assim, que uma delas já aflorámos um pouco, que é então, como é que eu posso começar a ler a Bíblia, concretamente? E outra, só assim para quem às vezes pode ter dúvidas, o que é uma Bíblia católica, uma Bíblia judaica, uma Bíblia protestante, assim, rapidamente, assim, uma ou 2 achegas que pode dizer sobre isto. Como é que podemos começar a ler a Bíblia, quem está a ouvir-nos agora em casa? Então, é muito fácil, é ler um livro da Bíblia. Pronto, é começar a ler um livro. A sugestão que eu dou normalmente é ler um evangelho.
que é a história de Jesus, como quase todos nós já conhecemos. Por isso, se quiserem ser mais facilitistas, leiam o Evangelho de São Marcos, que é o mais pequeno, é o mais rápido, é o que está dentro de todos os outros evangelhos também, por isso lê-se mais facilmente. Se quiserem ter histórias ainda mais bonitas, mais completas e estar se calhar até no nosso elan deste ano litúrgico, então a sugestão é que comecem a ler o Evangelho de São Lucas. E como eu já vos disse, nós já vos dissemos no princípio deste podcast, nós próprios vamos oferecer-vos um livrinho pequenino do Evangelho de São Lucas, em que todos podemos ler assim de bolso, podemos ler e sublinhar e riscar e pôr assim notas ao lado deste Evangelho ao longo do ano. Por isso, é começar a ler por um livro. Muito Ponto. bem. Sim. Então, e estas questões, então, o que é uma Bíblia judaica, uma Bíblia protestante, a Bíblia católica, é tudo a mesma coisa? Mais ou menos. Ou seja, a Bíblia judaica percebe-se que é um bocadinho diferente, não é? Tem a ver só com o Antigo Testamento. Não fala nada de Jesus, ou seja, termina no Antigo Testamento. E por isso nós, se quisermos, a Bíblia hebraica está contida totalmente na Bíblia que nós chamamos protestante e na Bíblia católica que nós temos. Depois, a Bíblia católica e a Bíblia protestante têm além do Antigo Testamento, tem também os livros todos do Novo Testamento. E depois, o que varia entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante é que a Bíblia protestante só reconhece do Antigo Testamento os livros hebraicos, que são os da Bíblia hebraica também. Ou seja, era a língua comum do povo de Israel, por isso quase todos os textos foram escritos em hebraico. Mas já perto do tempo de Jesus, houve uma grande empreitada de traduzir todos esses textos de hebraico para o grego, que era a língua comum. E por isso que nós conhecemos a chamada a Septuaginta, ou a tradução dos 70, em que todos esses textos em hebraico foram traduzidos para grego. E nessa altura, ou depois dessa altura, como o grego era a língua comum, houve mais um conjunto de livros do Antigo Testamento que foram só escritos em grego. Esses textos só escritos em grego foram também, até foram citados no Antigo Testamento, foram citados pelos padres da Igreja, sempre foram reconhecidos como livros sagrados. Por isso nós católicos aceitamos e assumimos esses textos como fazendo parte da Bíblia, como fazendo parte dos textos inspirados por Deus. Por isso, a grande diferença é Bíblia hebraica, só o Antigo Testamento em hebraico, Bíblia protestante, Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento, como nós temos, foi todo escrito em grego. A Bíblia católica, Bíblia hebraica do hebraico do Antigo Testamento, mais os textos escritos em grego. Por isso, um Antigo Testamento completo, onde tem, por exemplo, os 2 livros dos Macabeus, mais o livro de Tobias ou de Judique, de Sabedoria, do Eclesiástico, e depois os livros todos do Novo Testamento, como os protestantes. Por isso, se quisermos, a Bíblia católica é a Bíblia mais abrangente, com mais livros, com mais perspectivas deste Deus que se comunica. Mas pronto, mas o Deus é o mesmo, como é que se diz? A revelação é a mesma, mas pronto, cada um com etapas e com aberturas um bocadinho diferentes. E 73 livros então na Bíblia católica, que foi como começámos. Portanto, se quiserem ver, então que Bíblia é que eu tenho em casa, vejam lá. Normalmente logo na primeira página diz que se é da Conferência Episcopal ou algo assim que deu a aprovação. Sim. Mas 73 é assim o número normal de uma Bíblia católica. E bem, e parece que chegámos ao tempo, ao final. Passámos a voar, pronto, mas estas palavras só interessarão se algum quiser ler uma página da Bíblia, porque senão não ouçam este podcast, não serve para nada. O que nós gostamos, o que queríamos muito é que de facto continuasse a ser para todos a palavra de Deus como o texto por excelência de aprendizagem, de transmissão, né? Nós temos que saber dar a conhecer a mensagem do Evangelho e também, sobretudo, de oração e de vivência. Então vamos lá, ler a Bíblia, começar por um Evangelho, ir então ao centro desta palavra revelada, a palavra de Deus, que quer tocar-nos nos corações, para assim também nós nos encontrarmos mais com Jesus. Sim, podes pôr aqui já o podcast, sem a morada que possam pôr, o podcast paroquiadecascais.org. Se quiserem, podem pôr dúvidas sobre algumas passagens deste Evangelho de São Lucas. Pode ser que a gente, ao longo dos próximos programas, também possamos ter este segmento assim um bocadinho mais bíblico, se isto pegar, ou seja, se for esse o vosso interesse e a vossa resposta, mas vamos lendo juntos e vamos vivendo sem medo esta palavra na nossa vida. Então vamos a isso e vamos até ao próximo episódio. Até à próxima e vamos rezando então. Vamos.